Boa noite, que bom nós estarmos mais uma vez juntos para o nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Eu quero lembrar você das palavras do salmista lá no Salmo de número 42, onde ele fala sobre a sua alegria de estar na presença do Senhor, sobre o seu desejo de buscar ao Senhor. E ele declara o seguinte, no primeiro versículo e no versículo 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Ele, nesse salmo, expressa o seu desejo pela presença de Deus, usando como uma imagem figurada a sede. E quando nós estamos de fato com sede, e a nossa boca está totalmente seca, nosso desejo é logo a água para nos refrescar. E o salmista então declara que da mesma maneira ele tem sede, ele tem fome, ele tem desejo pela presença de Deus. E ele busca o Senhor. Ele busca o Senhor em oração, ele busca o Senhor em louvor. Ele busca o Senhor porque ele quer ter intimidade com Deus. Essa noite nós estamos reunidos dessa forma, apenas online, para cultuar a Deus. Mas é importante que o nosso coração esteja com sede, com fome, com desejo pela presença de Deus. Por isso, eu convido você a deixar de lado as distrações. Agora não é hora de você ficar navegando por outras coisas no Facebook. Não era hora de você ficar navegando em outras coisas na internet. Agora não é hora de você ficar aí em família, agitado por algo que precisa ser feito, ou conversando um com o outro. Agora não é hora disso. Agora é a hora, é o momento de você parar e de você focar o seu coração, a sua mente em Deus, celebrando conosco esse momento de culto. Então, convido você a se assentar de maneira confortável. Convido você a aquietar o seu coração nesse momento. Convido você a buscar ao Senhor em oração. Faça essa oração aí na sua casa mesmo, aí onde você está acompanhando essa transmissão do culto. Ore ao Senhor nesse momento. Fale com Deus. Peça perdão pelos seus pecados, peça a bênção de Deus sobre esse momento de culto. Faça essa oração. Se você estiver sozinho, silenciosamente nesse momento, ou em voz alta, como você preferir, fale com Deus em oração. Se você estiver acompanhado de alguém, aproveite esse momento e ore junto com essa pessoa. Ore em voz alta. Louve a Deus. Vamos ter esse momento de oração, em nome de Jesus. Querido Pai, o Senhor está conosco e o Senhor ouve a nossa oração nesse momento. O Senhor conhece quantos de nós, de fato, estão com seu coração, com a sua mente, totalmente voltados a buscar ao Senhor e a te louvar nesse momento de culto. Que o Senhor manifeste sobre nós a tua graça nessa noite. Que o Senhor nos conduza
a prestarmos ao Senhor um culto agradável de adoração. Que mesmo dessa maneira online, que é uma maneira às vezes difícil de nós nos adaptarmos, difícil de nós nos concentrarmos, mas mesmo que dessa maneira nós possamos estar com o nosso coração totalmente voltados para o Teu louvor nesse momento. E que de fato possamos prestar um culto que possa trazer alegria ao Teu coração e possa prestar todo o louvor que o Senhor é digno de receber. Que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, através dos cânticos, através da Tua palavra, e que o Senhor nos mova a viver segundo a Tua vontade, e que o Teu plano seja cumprido na vida de todos nós, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos juntos cantar louvores ao Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ausente o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ausente o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar.
os mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória, Filho do Deus Criador? Seu nome É Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. quem é esse Rei da glória? majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos Reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. seu nome É Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nesse nosso culto da noite, eu quero dar início a uma série de mensagens que vai nos acompanhar nos próximos domingos, que é a série Tempo de Reconstruir, mudanças necessárias e transformadoras. Nós estamos no último culto do ano de 2020, no domingo, e estamos vivendo um contexto bastante desafiador no nosso mundo, provavelmente nas nossas vidas pessoais e familiares também temos vivido um contexto desafiador, contexto que está pedindo para nós algumas mudanças, e eu quero então conversar com você a respeito de qual é o caminho que Deus nos ensina para nós experimentarmos uma reconstrução na nossa vida. Qual é o caminho de Deus para nós experimentarmos o novo que o Senhor tem preparado para nós e para que nós possamos mudar de maneira boa, significativa e de uma maneira realmente transformadora, que trará glória, louvor ao nome de Deus através das nossas vidas. A bem da verdade é que mesmo nós como igreja estamos num processo também de reconstrução. Estamos precisando muito perceber qual é o caminho de Deus para também experimentarmos o reconstruir da nossa vida como igreja. Nossa igreja tem uma história muito bonita, mas uma história também marcada por inúmeras dificuldades e desafios. Nossa igreja é uma igreja que em janeiro completará mais um ano de vida, de existência como igreja, servindo ao reino de Deus aqui na cidade de Sumaré. E nós estamos vivendo algo novo como igreja. Nós tomamos a decisão, como liderança da igreja e com o apoio da grande maioria dos nossos membros, nós tomamos a decisão de unirmos
a igreja mãe e a igreja filha, para que juntos possamos recomeçar a nossa caminhada como igreja. Nós vínhamos passando por momentos difíceis como igreja mãe, nos sentindo enfraquecidos diante das dificuldades, e nós vínhamos passando como igreja filha por um momento também difícil, de estagnação, com dificuldades de ampliarmos o nosso trabalho e de crescermos. Então foi necessário nós tomarmos a decisão de nos juntarmos para estarmos no mesmo lugar, cumprindo a missão que Deus nos deu, que é a mesma, que é de pregar o Evangelho e compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. E nós precisamos unir nossas forças para nos tornarmos uma igreja forte na cidade de Sumaré. Não para a promoção do nosso nome como igreja, não para a promoção do nome de qualquer um dos membros da liderança, mas para que pudéssemos nos tornar fortes como igreja, para promover a glória do nosso Deus e para promovermos na cidade de Sumaré a pregação do Evangelho na vida das pessoas. Nós precisamos nos sentir fortalecidos, caminhando juntos para a edificação da igreja e para o serviço do Senhor. E pela graça de Deus, mesmo diante dessa pandemia, a nossa unificação tem sido uma bênção. Uma bênção. E o projeto de termos mais uma igreja na cidade de Sumaré, ele precisou dar um passo atrás. Não para morrer esse projeto, mas para iniciarmos um projeto de consolidar uma igreja forte, relevante em Sumaré, que possa, de maneira eficiente, para a glória de Deus, pregar o Evangelho, plantando assim novas igrejas na cidade de Sumaré. Então, o nosso desejo de unificação não é termos apenas uma única igreja em Sumaré, mas é nos tornarmos uma igreja consolidada, forte, comprometida com a missão, para que, a partir da nossa igreja, no tempo preparado por Deus, nós possamos plantar novas igrejas na cidade de Sumaré. E há um sonho que nós temos apresentado diante de Deus, que é o sonho de termos em cada região da nossa cidade uma igreja plantada para cumprir com fidelidade a pregação do Evangelho. Cada região nós queremos ter uma igreja, fruto da igreja Vida Plena, para a glória do Senhor, a serviço do Senhor. Tudo isso faz parte do reconstruir, que é o processo que nós estamos experimentando como igreja. E para isso nós precisamos encontrar qual é o caminho de Deus para vivermos essa reconstrução, para vivermos mudanças necessárias, transformadoras, gloriosas nas nossas vidas. E para nos guiar a compreender como deve ser esse tempo de reconstruir, nós vamos meditar com base no livro de Neemias, pois esse é um livro que fala de um tempo de reconstrução. O livro de Neemias, ele foi escrito dentro de um contexto histórico em que a reconstrução era extremamente necessária. E Neemias foi um dos homens levantados por Deus para liderar esse processo de reconstrução. E através da história relatada no livro de Neemias, nós encontramos os princípios para a reconstrução que, de fato, glorifica o nome do Senhor. A reconstrução que, de fato, cumpre aquilo que é da vontade de Deus para as nossas vidas. Neemias, ele faz parte do povo judeu, ele é um homem temente a Deus, é um servo dedicado do Senhor, é um homem que ama o Senhor acima de tudo. E Neemias viveu numa época bastante tumultuada na vida do povo de Deus, do povo judeu.
Deus, é importante a gente entender isso, Deus, Ele escolheu se manifestar na história humana através da formação de um povo para ser o seu próprio povo, para que através desse povo a revelação de Deus pudesse chegar às outras nações, aos outros povos. E o povo escolhido por Deus são os filhos, os descendentes de Abraão, através do qual Deus traria ao mundo o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, para que todas as nações, todos os povos pudessem ser abençoados e Deus pudesse concretizar o seu plano de formar um povo para si. Um povo que não é um povo de uma única etnia, mas um povo formado por representantes, por pessoas de todas as tribos, todos os povos, todas as raças e todas as nações. O povo a qual a Bíblia vai chamar de a Igreja do Senhor. E nós fazemos parte desse povo. E ao longo da história em que Deus vai formar esse povo, Ele começa primeiro com Israel, para daí, à medida que a história for caminhando, Ele possa concretizar a realização do seu plano na igreja. E o povo de Israel, então, é formado para adorar a Deus e para ser luz de Deus sobre as outras nações. Mas o povo de Israel se desvia desse propósito. O povo de Israel se distancia da vontade de Deus. E na história desse povo, eles acabam experimentando um grande conflito entre eles. Acabam experimentando entre eles uma grande disputa, uma grande divisão. Então o povo de Israel se torna não só um povo, mas se torna dois povos, divididos entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte conservando consigo o nome Israel, e o reino do sul assumindo para si o nome de Judá. E assim os dois estão divididos. Deus permanece com a sua aliança e com a sua promessa sobre o seu povo, mas o seu povo caminha cada vez mais para longe do Senhor. O reino do norte se desvia completamente da vontade de Deus e se torna um povo adorador de falsos ídolos. E com isso vem sobre esse povo todo o sofrimento e toda a opressão. E esse povo é levado cativo para uma terra estrangeira, para ali viver como escravo, oprimido por um rei totalmente desobediente a Deus. O que acontece é que o povo do Reino do Sul, o povo Judá, em determinado momento da história, se mantém fiel a Deus, mas, ao passar do tempo, começa também a se desviar da vontade de Deus. E esse povo também começa a desobedecer ao Senhor. E esse povo também se desvia da vontade de Deus. E a consequência vem. E esse povo também é invadido por um povo estrangeiro. E o povo de Judá também é levado cativo para um reino estrangeiro, para ali ser oprimido e ser escravizado por um rei desobediente a Deus. A Babilônia, um dos impérios mais poderosos da antiguidade, invade Judá e destrói toda a cidade ali de Jerusalém. Eles derrubam o templo, eles destroem as plantações, eles destroem as casas. Toda a cidade de Jerusalém, toda aquela capital ali que era a cidade de Deus, está em ruína, toda desmoronada, toda destruída. E o povo é levado para viver na Babilônia. E lá na Babilônia, em sofrimento, o povo vive lá cerca de 70 anos. 70 anos exilados na Babilônia, chorando, com saudade de ir a Jerusalém para prestar culto e adoração a Deus. Chorando ao lembrar de toda a glória que existia em Jerusalém, que agora, após esse período de exílio, estava em ruínas, desmoronada, destruída. No entanto, Deus havia declarado ao povo que Ele não tinha desistido da aliança que Ele fez com o povo. Deus não havia desistido do seu plano em formar um povo para ser o seu povo.
e em revelar a sua salvação através desse povo. Então, Deus diz ao povo que, passados 70 anos deles vivendo na Babilônia, Deus levantaria um rei da Pérsia. E esse rei destruiria o império babilônico. E esse rei traria vida nova, traria libertação, salvação sobre o povo de Judá, sobre o povo de Deus. E isso exatamente acontece, passados 70 anos vivendo na Babilônia. Então o rei da Pérsia, ele destrói o poder babilônico, e o rei da Pérsia, então, ele assina um documento, um decreto, onde ele autoriza ao povo de Judá para que eles retornem para suas casas e que eles refaçam as suas vidas. E aí o que acontece é que, nesse período, uma parte do povo decide voltar para suas casas. Uma parte do povo decide retornar para refazer a sua vida em Judá. Uma parte decide voltar para Jerusalém, refazer a vida em Jerusalém. Voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Voltar para Jerusalém e reconstruir suas casas, suas vidas. No entanto, outras pessoas ainda permanecem vivendo na região da Babilônia, mas agora não mais oprimidos por uma escravidão, mas como um povo livre. E alguns acabam indo para a Pérsia e acabam servindo também na Pérsia ao rei da Pérsia. E o nosso personagem que nós estamos estudando nessa série, Neemias, ele é um homem de Deus que vive nesse momento, nesse contexto em que, passado o exílio babilônico, eles agora estão nesse processo de viver sobre o reinado da Pérsia. Alguns estão reconstruindo suas vidas, suas casas, outros estão ainda servindo ao rei da Pérsia, e Neemias está nesse contexto. E a Bíblia vai nos declarar que Neemias vivia lá em Suzã, a capital desse império persa, e lá Neemias servia diretamente ao rei. E o que é interessante é que Neemias tinha uma função de alta confiança diante do rei, a ponto dele ser alguém íntimo, alguém próximo do rei. Neemias servia a função de copeiro. E essa era uma função de alta confiança, porque o papel do copeiro era servir ao rei das bebidas e dos alimentos. E no momento de servir ao rei, o copeiro era o primeiro a experimentar tudo que estava sendo oferecido ao rei. Porque caso houvesse ali alguma tentativa de matar o rei, envenenando a comida ou envenenando a bebida, o copeiro seria o primeiro a ser envenenado e a morrer, e assim a vida do rei estaria preservada. Então, era uma função de extrema confiança, porque se fosse alguém corrupto, alguém desonesto ali, poderia inclusive se aliar aos inimigos do rei para matar o rei envenenado. E o copeiro, por trabalhar diretamente com o rei, acabava tendo algum tipo de cumplicidade, de intimidade, algum tipo de relacionamento mais íntimo com o rei. E era isso que acontecia com Neemias. E assim Neemias ali servia. E o copeiro era uma função que dava à pessoa um status social de nobreza. Ela era uma pessoa que tinha posses, bens, uma pessoa que acabava sendo bem remunerada, e era uma pessoa que socialmente era tido como alguém de classe alta por servir nessa função. Então era alguém que trabalhava diretamente com o rei. Esse era Neemias. E o texto que eu quero ler hoje é o texto que nos mostra que Neemias foi desafiado por uma notícia, uma péssima notícia, que mostrou para ele uma realidade dura e difícil,
E Neemias foi desafiado a assumir a missão. Diante dessa notícia ruim, diante dessa notícia devastadora, ele tinha que assumir a sua responsabilidade de trabalhar para a reconstrução, trabalhar para uma mudança, E nós vamos ver qual foi a atitude de Neemias diante disso, para que nós possamos ser inspirados também a seguir o exemplo dessa atitude, para nós também experimentarmos a reconstrução na nossa vida e na nossa própria igreja também. O texto que eu quero ler hoje, Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 11, que declaram o seguinte: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu o espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer ao teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Neemias, na cidade de Suzã, estava exercendo o seu trabalho no dia em que ele recebeu a visita do seu irmão e de outros homens que acompanhavam o seu irmão. Essa visita era uma visita para trazer uma notícia a Neemias. Uma notícia ruim, uma notícia desesperadora. Quando Neemias pergunta sobre como está a vida dos judeus que sobreviveram ao exílio e que retornaram para Judá, retornaram para Jerusalém para reconstruir suas vidas, e ele pergunta como eles estão, talvez Neemias esperasse uma resposta boa, dizendo como eles estavam bem, como eles estavam alegres ao poder refazer a vida. Mas não é essa notícia que Neemias recebe. A notícia que Neemias recebe é que o povo está passando por grande sofrimento.
E esse sofrimento está sendo causado porque toda a cidade está em ruína, destruída. E esse povo não tem recursos para levantar novamente a cidade. E esse povo não tem recurso nem sequer para recuperar a sua casa, nem o seu trabalho. E por isso estão vivendo um momento de miséria, de humilhação. E não há ali, naquele momento, ninguém para ajudar esse povo. E diante dessa notícia, a reação de Neemias não poderia ser outra. O texto diz que Neemias fica extremamente abalado. Ele fica inconformado. E ele chora. E esse choro não é um choro apenas de alguém que está derramando lágrimas, mas esse choro é o choro de alguém que está de fato amargurando e lamentando, alguém que está de fato angustiado, alguém que está de fato sofrendo diante daquela notícia. É o choro de alguém que está desconsolado diante da dor. E ele está tão desconsolado diante da dor que nós não sabemos exatamente quantos dias ele fica nesse lamento, mas a Bíblia vai dizer que por alguns dias ele chora, diz o versículo 4. E veja, Neemias é um homem que ama a Deus. Neemias é um homem que faz parte do povo de Deus. Neemias é um homem que procura em tudo agradar a Deus. Mas uma má notícia, quando sobrevém à vida dele, ele também se abala, ele também chora, ele também se angustia, ele também sofre. Porque o choro e o sofrimento e o lamento não são demonstrações de falta de fé de modo algum. O choro, o sofrimento e o lamento são demonstrações de que nós estamos suscetíveis à dor e de que nós somos frágeis e que uma má notícia tem sim o poder de nos desestabilizar. Neemias olha a realidade que chega até ele. E ele percebe como é uma realidade difícil de ser mudada. E ele percebe como é uma realidade dura. Neemias chora e lamenta diante das ruínas de Judá e Jerusalém. Certamente, nós também temos motivos que nos fazem lamentar. Certamente, nós temos motivos que nos fazem chorar. Nós também recebemos muitas vezes notícias que não nos agradam. Notícias que não são boas na nossa perspectiva. Nós temos à nossa volta as ruínas também, na nossa vida familiar, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Nós temos à nossa volta notícias que nos fazem lamentar, como igreja. Nós vemos ruínas e situações que nos entristecem também. E às vezes, diante dessas más notícias, ela se torna pior ainda, porque parece que, de alguma forma, essa má notícia, ela corrompe aquilo que é o plano de Deus para nós. Porque o que faz Neemias se lamentar e chorar aqui, é porque a notícia de que Judá e Jerusalém estão em ruínas, e que o povo está em miséria, faz com que Neemias comece a sentir que a aliança de Deus para com o povo está fragilizada. A aliança de Deus para com o povo está rompida.
É isso que faz Neemias sofrer, porque veja, o plano de Deus é formar para si um povo, para através desse povo ele revelar a sua luz, o seu amor, não só a esse povo, mas a todas as nações. E Deus fez uma aliança com esse povo. Mas ao ver esse povo na miséria, ao ver esse povo humilhado, ao ver esse povo caído em ruínas, em sofrimento, a ideia que dá é que parece que essa situação está frustrando, está atrapalhando, está atrasando, ou quem sabe até mesmo deixando também em ruínas a aliança de Deus e a promessa de Deus. E é por isso que Neemias sofre. E perceba que quando algumas coisas acontecem na nossa vida e que saem do nosso controle, perceba que quando algumas coisas acontecem na nossa vida e nos fazem sofrer, nós sofremos porque às vezes temos a sensação de que o plano de Deus para nós, de que as promessas de Deus para nós estão em ruína, estão se rompendo, estão de algum modo enfraquecidos. A sensação que nos dá é que parece que nós estamos vivendo uma situação tão longe de Deus e que Deus está tão distante de nós que Ele nem sequer está ali pronto para nos socorrer, para nos ajudar. É essa a sensação. Perceba que Neemias chora, porque ele imagina, será que a aliança de Deus está em ruínas também? Quando nós, por exemplo, como igreja, tomamos a iniciativa de nos unificar, quantas vezes o nosso coração também não ficou temeroso de tomar essa atitude? Porque talvez a gente estivesse pensando, poxa, e todo o investimento que foi feito para termos uma segunda igreja em Sumaré, e todo o trabalho realizado ali, todas as pessoas que passaram por ali, poxa, será que tudo isso vai ruir? Vai ser jogado no lixo? E o plano de Deus para nós de sermos uma igreja missionária que expande a pregação do Evangelho, isso será jogado no lixo? Quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas uma coisa que nós temos que entender, e uma coisa que Neemias precisou compreender, e que todo o povo precisou compreender, é que as ruínas que a dificuldade estabelece sobre as nossas vidas, elas não corrompem, elas não afetam e elas não destroem o plano maravilhoso de Deus sobre nós. As ruínas que o sofrimento impõe sobre nós não podem frustrar, não podem destruir o que Deus já tem planejado para nós. Pelo contrário, as ruínas acabam sendo meio através do qual Deus mostra a sua fidelidade. As ruínas acabam sendo meio através do qual Deus mostra que é Ele que sustenta a sua aliança, é Ele que sustenta a sua promessa. E a realização dos planos de Deus sobre o mundo, sobre as nossas vidas, sobre o seu povo, sobre a nossa igreja, não dependem de nós. Mas a realização dos planos de Deus dependem exclusivamente de Deus, que é soberano para fazer aquilo que Ele mesmo determinou. Ao olhar a ruína de Judá, a ruína de Jerusalém, poderia se imaginar, a aliança está quebrada. Ao olhar o povo na miséria, ao olhar o povo humilhado, poderia se dizer, a aliança foi jogada no lixo. Mas a verdade não é essa. Porque essa ruína é consequente do sofrimento. É consequente, inclusive, do pecado do povo. E eles precisam passar por isso.
para serem quebrantados e conduzidos ao arrependimento. Mas essa ruína não é sinal de que a aliança foi rompida. Essa ruína não é sinal de que a aliança foi jogada no lixo. Por quê? Porque Deus é Senhor misericordioso e Deus é o Senhor que escolheu abençoar o seu povo e que escolheu conduzir o seu povo no seu caminho, na sua obra, segundo a sua perfeita vontade. E nada pode frustrar esse plano de Deus, porque é Ele quem mantém o seu plano em pé. Da mesma maneira acontece comigo e com você na nossa vida. Todas as promessas, todos os planos de Deus, de nos fazer pessoas que recebem verdadeira vida, vida plena, de sermos pessoas que de fato experimentam a graça de Deus, todo esse plano não pode ser destruído, não pode ser frustrado diante de nenhuma dificuldade que a gente venha passar, diante de nenhum pecado no qual a gente venha cair, porque Deus, na sua misericórdia, age em nosso favor para nos conduzir ao arrependimento. Deus, em sua graça e misericórdia, age em nosso favor para nos levantar das nossas quedas. E mesmo quando olhamos para a realidade nossa como igreja, em que nós nos unificamos e os planos acabaram mudando, nós precisamos enxergar que não foi o plano de Deus que mudou. O plano de Deus permanece, de que a igreja se expanda pregando o Evangelho, que a igreja cresça evangelizando. Esse plano de Deus permanece e se mantém. O que mudou foi a estratégia. A nossa estratégia mudou. Ao invés de sermos duas comunidades em locais diferentes e duas comunidades pequenas, nós nos tornamos uma só, para nos fortalecer e crescermos na missão que Deus tem. Por quê? Porque a estratégia mudou, mas o plano de Deus não. E quem sustenta não somos nós, mas quem sustenta é Deus. Por isso, nós não devemos lamentar a mudança de estratégia, mas nós devemos nos submeter ao que Deus está fazendo em nós diante dessa mudança. Porque as vidas que se doaram para haver um trabalho em Nova Veneza, foram valiosas diante de Deus. E a obra feita ali permanece honrando ao Senhor, porque pessoas se converteram a Cristo. Talvez você esteja hoje na caminhada da fé e faça parte dessa igreja pelo fruto do trabalho realizado ali. E isso permanece. Mas a igreja, ela está em movimento. Ela não é estática. Ela não está presa, fincada. Ela está em movimento. E o movimento faz com que mudanças aconteçam. O movimento faz com que a igreja, muitas vezes, saia do seu lugar para avançar para outros lugares, porque o plano de Deus é maior do que as estratégias, o plano de Deus é maior do que os tijolos, do que o prédio. E quem sustenta o plano é Deus. O que nós lamentamos são as ruínas da infidelidade, da omissão. São as ruínas, muitas vezes, da falta do envolvimento na obra e que, às vezes, enfraquecem a igreja. E isso nós lamentamos. Mas as mudanças de estratégias, nós não podemos lamentar. Porque o plano de Deus é glorioso, é perfeito e ele se mantém, independente das mudanças circunstanciais. E é isso que está acontecendo aqui. As circunstâncias hoje é de destruição lá em Judá e Jerusalém. Mas Neemias reconhece que essas circunstâncias circunstanciais, elas não determinam a aliança de Deus. Porque a aliança de Deus é maior do que as circunstâncias. E mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis, a aliança de Deus se mantém firme e pronta para se cumprir e se realizar. Então, diante dessa consciência, Neemias para de chorar
Neemias para de se lamentar. E ele passa então a jejuar e a orar. E a oração de Neemias é para que Deus, de fato, perdoe o pecado do povo, porque ele reconhece que é o pecado do povo e o seu próprio pecado que levou Judá e Jerusalém a essa situação. Então ele pede a Deus pelo perdão. Ele pede a Deus para que entre o povo haja verdadeiro arrependimento, que significa verdadeira mudança de vida. E através disso Neemias ora, dizendo para que Deus volte o seu olhar de misericórdia, volte o seu olhar de amor para com o povo, e para que Deus faça valer, para que Deus faça cumprir a sua aliança entre o povo. A partir do versículo 6 adiante, nós vemos esse pedido de Neemias, e ele vai encerrando a sua oração, dizendo, inclusive, para que Deus o abençoe, para que ele encontre, de alguma maneira, diante do rei, autorização para ele poder se unir aos judeus e poder trabalhar para a reconstrução de uma cidade que está em ruína. E assim termina esse texto. E eu quero que você perceba o movimento de Neemias e que você possa perceber esse movimento no próprio Deus. E você possa perceber Deus nos chamando a também nos mover nessa direção. O movimento de Neemias é orar diante da realidade tão difícil que o povo está vivendo. E ele ora porque ele reconhece que o plano de Deus é perfeito. E ele ora porque ele sabe que Deus nos chama a mudanças que são significativas, necessárias e que são de verdade transformadoras nas nossas vidas. Pois Deus não quer que nós continuemos do mesmo jeito. Deus quer que nós nos aperfeiçoemos. Deus quer que a gente avance para que os seus planos possam ser confirmados, concretizados em nossas vidas. Então Deus está sempre conduzindo o seu povo a um movimento. E o movimento de Neemias é orar para que de fato haja mudança na realidade de Judá. Haja mudança na realidade de Jerusalém. Nós precisamos também orar para que haja mudanças na nossa realidade, para que as ruínas que nos cercam, para que as dificuldades que nos rodeiam não venham a nos consumir, mas que nós possamos experimentar mudanças boas da parte de Deus em nossas vidas, para que nós possamos experimentar as mudanças boas da parte de Deus na nossa igreja, pois Deus nos chama para avançarmos, e avançarmos para a honra e para a glória dele. É tempo de reconstruir. Não há recursos, mas é tempo de reconstruir. Colocando o projeto da reconstrução, colocando a necessidade da reconstrução nas mãos de Deus, pois Deus provê todo o recurso necessário para que haja transformação, porque Deus está comprometido em trazer transformação para as nossas vidas, para a honra e para a glória dele. Deus estava comprometido a trazer transformação sobre a realidade de Judá e Jerusalém, para a honra e a glória dele. E Deus está tão comprometido a trazer transformação, que a Bíblia nos ensina que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, em toda a sua glória, em toda a sua perfeição, decidiu se esvaziar dessa glória. E ele decidiu se tornar ser humano. Ele decidiu assumir a forma de servo, para que ele pudesse vir até nós, a fim de trazer para nós a transformação que nós precisamos. E ele fez isso ao caminhar entre nós aqui na pessoa de Jesus. E ele assumiu sobre si
toda a ruína provocada pelo nosso pecado. Ele assumiu sobre si toda a dor das nossas iniquidades. E Cristo Jesus morreu na cruz, derramando o seu sangue, para que por meio do seu sangue a aliança pudesse ser renovada e para que a aliança pudesse ser cumprida. E através da sua morte na cruz, Deus redimiu para si um povo para chamar de povo seu, que é a igreja de Cristo, que foi comprada pelo sangue de Jesus. E Jesus ressuscitou para ser glorificado no meio da igreja. E para que a igreja possa seguir o seu exemplo e viver nesse mundo como serva de Deus, que está envolvida na missão de cumprir a vontade de Deus, de trabalhar na obra do Senhor e de levar o amor de Deus para a vida das pessoas, porque as pessoas estão em ruínas e elas precisam ser restauradas de suas ruínas. E o único meio de serem restauradas pelas suas ruínas é através da aliança de Deus feita no sangue de Jesus Cristo. E nós temos essa mensagem, devemos levar essa mensagem. E é essa grande missão que nós estamos envolvidos. O movimento de reconstrução está em Deus. E o próprio Jesus chora ao ver a ruína que existe entre nós. E assim como Neemias chora por Jerusalém, Jesus também chorou por Jerusalém. Mas não só por Jerusalém, mas por todo o povo. E ele exerceu sobre nós a salvação para nos levantar da ruína e para nos colocar de volta no glorioso propósito de Deus, mostrando que a ruína não rompe com a aliança. Porque a aliança de Deus está em pé, porque ela se sustenta pelo caráter de Deus, pela fidelidade de Deus, pela misericórdia de Deus. E o movimento que Deus nos chama a nos envolvermos é um movimento de também orarmos pela reconstrução das nossas vidas, da nossa igreja, pela reconstrução da vida das pessoas que estão em ruínas. E Deus nos chama a sermos servos que promovem, que contribuem, que colaboram para a reconstrução. Por isso, nós não podemos ficar assentados de braços cruzados. Nós não podemos ficar acomodados diante da realidade da necessidade de reconstrução, diante da realidade da necessidade de transformação, diante da realidade da necessidade de mudanças. Nós não podemos nos sentir cansados e dizer, não, isso não é para mim, não, eu não sou capaz, eu não tenho força, eu não tenho ânimo. Nós não podemos cair nisso, mas nós devemos nos levantar como servos do Senhor, dispostos a dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero te honrar, eu quero te servir, pois eu louvo ao Senhor, porque o Senhor me levantou da ruína, e o Senhor me trouxe restauração e salvação, e eu quero te servir para abençoar outras pessoas e para edificar a igreja, para que nós possamos, de fato, cumprir a obra do Senhor em nós. É isso que Neemias faz. E ele se levanta como servo de Deus para liderar a reconstrução em Jerusalém e Judá. Ele encontra muitos desafios pela frente. Ele encontra dificuldades de recursos, ele encontra inclusive oposição. Mas ele está com o coração pronto a servir a Deus. E a reconstrução acontece. Simplesmente porque Neemias entendeu que o plano de Deus permanece em pé. E ele entendeu que ele não pode ser um espectador do que Deus vai fazer. Mas ele é chamado a participar junto com Deus dessa obra. É tempo de reconstruir. Mudanças na sua vida, mudança na nossa igreja. Mudanças que são necessárias e são transformadoras. E Deus está dizendo para você hoje que você não deve ser um espectador. Porque essas mudanças se realizarão através da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus. Mas elas se realizarão com Deus chamando a mim e a você para participarmos junto com Ele
dessa obra. E nós não podemos ficar como espectadores, porque se ficarmos como espectadores, isso é um sinal de que não estamos quebrantados e não estamos envolvidos com Deus. Pois quem está quebrantado e envolvido com Deus, participa do que Deus está fazendo. Foi isso com Neemias. Ele participou do que Deus estava fazendo. Ele participou da concretização do plano de Deus. É Deus quem sustenta, é Deus quem concretiza, mas Neemias foi instrumento de Deus para isso. Eu quero ser instrumento de Deus também, para essa reconstrução. E eu espero que você também queira ser. Os desafios que nós somos chamados a cumprir diante da necessidade da reconstrução, ao vermos a realidade que nos cerca, é o desafio de lamentarmos as dificuldades, mas de nos colocarmos em oração, apresentando tudo a Deus e confiando na direção de Deus sobre as nossas vidas. Orar porque sabemos que a missão é de Deus. Nós somos colaboradores. Nós somos parceiros de Deus nessa missão. E além de orarmos, precisamos nos colocar à disposição para sermos servos e honrarmos ao Senhor, doando a nossa vida, doando o nosso tempo, doando os nossos recursos, doando nossas habilidades, colocando à disposição os nossos dons, o nosso trabalho, para que a obra de Deus se realize. Porque naquela reconstrução em Jerusalém, cada tijolinho precisava das mãos das pessoas para ser reerguido. Na reconstrução da nossa vida, precisamos colocar nossas mãos a serviço para que a reconstrução possa ser realizada com a bênção de Deus. Na reconstrução da igreja, precisamos que nossas mãos também estejam dispostas ao trabalho. Que Deus nos use, que Deus nos abençoe e que o próprio Deus promova sobre nós a reconstrução. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. E reconhecemos como Neemias que estamos vivendo um tempo em que é necessário haver mudanças na nossa vida e é necessário inclusive experimentarmos mudanças na nossa igreja, para que a Tua obra possa ser concretizada em nós e através de nós. Queremos nos arrepender dos pecados que nos separam da Tua vontade. Queremos reconhecer a necessidade que temos de sermos aperfeiçoados pelo Senhor e fortalecidos pelo Senhor para cumprirmos a Tua vontade e para nos envolvermos melhor com a Tua obra. E queremos nessa noite nos colocar como Neemias se colocou, como servo do Senhor, para nos engajarmos, nos envolvermos, nos dedicarmos na obra de reconstrução. Pois o Senhor está envolvido em reconstruir as ruínas, para trazer vida nova sobre o nosso mundo, sobre a vida das pessoas, sobre a nossa igreja, sobre as famílias. E nós queremos participar dessa obra de reconstrução. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para promover o anúncio do Teu Evangelho, que verdadeiramente traz reconstrução sobre nós e sobre todos. Nos use e nos revista de poder para Te servirmos com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Tudo a Ti, Jesus, entrego tudo, tudo deixarei, resoluto, mas submisso sempre
sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego tudo quanto é meu, Senhor. Tudo, tudo a Cristo amado deixarei por teu amor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego, quero ser somente teu, tão submisso aqui, vivendo com os anjos lá do céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego. Oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego, quanto gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Queridos, recebam a bênção do Senhor. Estenda a tua mão, receba a bênção. Que o Deus de toda graça e amor aperfeiçoe a sua vida, formando em você a imagem
e semelhança de Cristo Jesus. Que o Deus de toda graça e amor manifeste sobre a sua vida os seus maravilhosos planos. Que o Deus de toda graça e amor conduza você a cumprir a vontade dele, para que a sua vida seja motivo de louvor e adoração ao Senhor. Que o Deus de toda graça e poder revista você com dons, com habilidades, com autoridade, com unção, para que você possa servi-lo e para que você possa ser a testemunha do Evangelho aonde quer que você esteja. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.